Mas aí, Carlinhos, quando tu chegas lá, fez obviamente as idas e vindas, quando tu decide de fato ir para fincar a moradia lá, tu já tinha já um projeto de cara em mente para tocar, já tinha uma missão de fato a desenvolver, ou ainda estava meio nebuloso? A gente, quando vai para um país, normalmente os missionários eles fazem isso. Ele vai para passar por um processo de imersão cultural, né? Muitos não respeitam esse momento. E é muito duro porque você sofre muito. Se você não se adapta a um país, você nunca vai conhecer o país, né? E você vai viver sempre como um estrangeiro a vida toda. Então a gente pegou 2 anos da nossa vida e imergiu no país. Estudou o país, economia, povo, língua. O Senegal foi colonizado pelos franceses, então a língua oficial é a francesa, mas 20, 30% do país fala a língua oficial. A língua franca do Senegal é o Wolof, é uma língua nativa, que é uma mistura de todas as línguas étnicas do Senegal. Então, oficialmente, né, o Senegal real se fala o Wolof. Então, a gente chegou a aprender a língua, a gente aprendeu a língua nativa e a gente começou a se envolver com pessoas para entender. Foi um trabalho meio de antropologia, com sociologia, entender a comunidade, a fenomenologia. O país é 95% muçulmano, é um país muito islâmico, mas ao mesmo tempo muito tradicional, né, em relação às culturas de base de matriz africana. Então, foram 2 anos cuidando da imersão dos meninos e aprendendo sobre o país. Mais ou menos ali, 1 ano e meio, a gente começou a perceber que o Senegal tinha um problema na área da educação. As pessoas começaram a falar isso. Porque quando você emerge numa comunidade, o problema da comunidade passa a ser o seu problema. Por isso é muito importante o processo de imersão cultural. Verdade. Tem muita gente indo na comunidade fazer projeto que a comunidade só aceita porque você está trazendo de graça. Ah, entendi. Porque não é às vezes o que de fato precisa, né? Não Por exemplo, é, tu chega não lá, é. tu sente falta, pô, tu sente Você vai ver saneamento, muito, né? Batendo na mesma tecla, geralmente o que o governo faz. É, O exatamente. governo dá o que ele quer dar. Ele não quer bem- o que bem aquela boa analogia. comunidade precisa. É, Verdade, porque boa o que acontece? O governo, ele é muito grande, né? E ele tá lá aqui. Então, ele tem uma visão, ele quando vê povo, Sim. ele não vê particularidades culturais do povo. E o Brasil é um país com um tamanho de um continente, né? Então, assim, tem muitas variações do português, muitos dialetos, né? E muitas variações. Poxa, mais de 300 povos indígenas, muito mais de 350 línguas faladas no país. Então, quando a gente vê brasileiro, a gente tem ali a imagem do brasileiro. Mas você vai para o sul, tá nevando. Vai para o nordeste, tá pegando fogo. Então, existem muitas variações. Então, nós missionários, a gente precisa, na verdade, imergir para entender, sentir, e quando você sentir, você resolver com todo mundo. Então, muita gente está desenvolvendo projetos sociais, ele vem da Zona Sul, vai para a Zona Norte, vai para a Zona Leste, vai para a comunidade e chega lá e diz, olha só, vocês têm que fazer isso porque vocês estão precisando disso. Porque a nossa base de ajuda, ela é colonialista. Sim. Quem nos ajudou? Quem descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil tem uma estátua no nosso país. E as pessoas reverenciam esse homem, né? Essa pessoa. Que nem de fato, verdadeiramente, descobriu o Brasil. Se a gente considerar que alguém que veio aqui descobre o Brasil. Os povos indígenas estavam aqui. E eles eram extremamente avançados. Eles estavam aqui antes do Brasil ser descoberto pelos europeus. Isso. Então, a gente tem essa imagem de uma igreja que vem com os colonizadores, que descobre o Brasil e que querem nos ajudar em troca de tudo que a gente tem. Então a gente cria meio que esse modelo de situação e as pessoas estão querendo ajudar umas às outras sem alteridade. E o que é alteridade? É você dar ao outro o que o outro precisa. Se você quer ajudar o outro, você promove justiça. Você não ajuda e se autopromove. Verdade. Então é muito comum, não só no terceiro setor, como em qualquer tipo de terceiro setor, seja ele missionário, evangélico, cristão, de qualquer base religiosa, as pessoas ajudam e se promovem. Mas na verdade o certo é você promover o outro. É o que Jesus nos ensinou. Jesus é um homem pobre, camponês, que tem poder para ser rei, para quebrar o Estado romano, que estava dominando aquela região de Israel, mas ele faz o quê? Ele se diminui, ele é crucificado, morto, e ele promove os seus 12 discípulos.
E tem como Pedro, o apóstolo, né, que é o mais sanguíneo do grupo, como líder. Ele dá a chave para Pedro. Ele diz, Pedro, tu és pedra. Ou seja, Pedro é o cara que começa o projeto de Deus, da igreja de Deus, né, na terra. Então, com base nisso, você vê aí a alteridade explícita, né? Jesus, ele entrega o que a gente precisa. O povo daquela época precisava ser livre do Império Romano. Então, ele promove liberdade para as pessoas. Então, a gente precisa estar ciente de um negócio. Se você quer ser missionário, se você quer trabalhar no terceiro setor, você não se promove e ajuda, né? Tem muita gente que entrega salsicha com macarrão nas ruas. E vai para uma churrascaria comer picanha. Se você quer promover justiça, todo mundo come picanha. Então, no reino de Deus, deveria ser assim.